Apacentador. Apacentar é um chamado concedido pelo Pai, e quando a ovelha cai, sentimos grande pesar. Cabe você que é pastor encaminhar com amor para nenhum vir se perder, porque o Todo-Poderoso ele também apacenta, dá direção, orienta, porque o diabo ele tenta resistir à demonstração. Apacentar significa levar os pastos verdejantes, é cuidar, é orientar e etc. Literalmente falando, Moisés era apacentador das ovelhas de Jetro, seu sogro. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Davi também era apacentador do seu pai. E assim por diante. Mas nesse acróstico eu quero falar sobre o apacentador no aspecto espiritual. Levando em consideração que as experiências seculares de Moisés e de Davi serviu para ser aplicada no que tange o rebanho de Deus. Estou me referindo aos fiéis seguidores de Cristo. Foi a vontade de Deus que Davi fosse apacentador do povo de Israel. Segundo Samuel capítulo 5, versículo 2. É interessante notar que quase todas as pessoas que exercem um cargo, um posto, um ofício público são também apacentadores. Em alguns casos não. Onde deveria ser? Estou me referindo ao presidente, que é um apacentador do país, o governador, que é um apacentador de um estado, o prefeito, que é um apacentador de uma cidade, e o pastor, que é um apacentador de uma igreja. Por meio da sua fala, eles emitem uma autoridade. Isso é muito importante. Veja que lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 21, diz assim: os lábios do justo apacentam muitos. Por que não de todos? Porque existem esquerdistas, transgressores, desordeiros, e isso em todos os departamentos, sim ou não? Mas voltando para o aspecto espiritual, cujo foco é apacentador, lá em Jeremias capítulo 3, versículo 15, diz assim: dá-vos-eis pastores segundo o meu coração, para que vos apacente com conhecimento e inteligência. Como é que o ministério que nós reputamos por igreja, o povo de Deus, quer ofuscar essas palavras, não reconhecendo a necessidade de um pastor numa igreja? Quem está falando aqui não é qualquer um, é o Senhor dos Exércitos. E para melhor esclarecimento, leia Efésios capítulo 4, versículo 11, onde Jesus disse o seguinte: para uns eu dei para ser pastores, outros para ser apóstolos, outros para ser profetas, outros para ser evangelistas e outros para serem doutores. O apóstolo Pedro, que era pescador de peixes e que foi escolhido por Jesus Cristo para ser pescador de homem, quando Jesus morreu, ele quis voltar para o seu ofício de pescador e abandonou assim o chamado ministerial. Conclusão: não pegou nenhuma piaba, e Jesus lhe apresentou à beira da praia e disse: Pedro, tu me amas mais do que os teus companheiros? E ele disse: sim, Senhor. Então Jesus lhe disse: então apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. E isso foi por 3 vezes. João capítulo 21, versículo 15 a seguir. O pastor que foi escolhido por Deus, ele apacenta as ovelhas de Deus. Agora, se ele é um mercenário, se ele não é escolhido por Deus, aí ele apacenta a si mesmo. Como assim? Pensando nos dízimos e nas ofertas. E no ângulo global, Jesus Cristo é o maior apacentador e o nosso bom pastor, que nos guiará e nos levará às fontes das águas da vida. Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Que o Senhor dos Exércitos, que Jesus Cristo e o Espírito Santo, que ambos se tornam uma só pessoa, seja glorificado desde a sua eternidade. Missionário Teles Andrade, Souza, Paraíba.